Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E hoje, a gente já sabe, Ruth 3 e 4. Se você ainda não leu, faça a leitura de Ruth 3 e 4. E não só isso, se você chegou neste vídeo aqui, eu lhe aconselho a voltar para o vídeo anterior a esse, onde a gente estudou, refletiu, né? Eu não gosto de falar estudou porque é muito profundo, e aqui a gente só faz o devocional juntos, né? Então, faça o devocional anterior de Ruth 1 e 2 e depois você vem para esse, combinado? Mas, se você já fez isso, 3 e 4 de Ruth, lê e depois volta aqui. Do capítulo 3 de Ruth, vamos reler o 11. Diz assim, ó. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E do 4, nós iremos ler o 14. Diz assim, ó. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Gente, no último devocional eu demorei muito, né? Vou tentar ser mais rápida nesse, mas é como eu falei pra vocês, é que eu me empolgo. Eu amo Ruth, eu acho Ruth fofinha e Noemi mais ainda. Contexto histórico de Ruth 3 é o conselho de Noemi a Ruth. Mais um conselho. Ruth, minha querida, passou o tempo, né, gente? Ela já ficou até o final lá na colheita juntamente com Boaz. E agora Noemi quer de alguma forma abençoar Ruth. E ela percebe uma chance porque a gente está falando aqui, gente, de uma cultura. Eu sempre gosto de lembrar para você que você está lendo a Bíblia, que é um livro santo, perfeito, inerrante, mas que, querendo ou não, há uma cultura por trás que é diferente da nossa cultura de hoje, né? Mas que nem por isso deixa de nos ensinar, mas às vezes a gente bate o olho assim, considerando principalmente os pensamentos da cultura nossa, né? E até as organizações ao longo do tempo que foram acontecendo, que às vezes a gente bate o olho e dá uma estranhada assim um pouco na cultura, né? E, por exemplo, Ruth, ela só poderia se casar com alguém que fosse da família do marido dela. Deu para entender? Não acontecia, mas é muito normal ela namorar com outra pessoa, né, na nossa cultura, e casar com uma outra pessoa, até porque ela era viúva. Mas na cultura dos judeus não era assim que acontecia. É por isso que Noemi fala, minhas filhas com Ruth e Orfa, eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês, entende? Então ela precisava ser resgatada, né, casar com alguém que fosse da família do marido dela, para que o nome do marido dela, para que a descendência do marido dela não fosse perdido ao longo do tempo. Então, Noemi lembra, obviamente, de que Boaz é da família de Elimeleque, que é seu marido, né, marido de Noemi. E ela diz, olha, você tem a chance de ser resgatada, de casar, né, com Boaz, mas você precisa fazer algumas coisas. Ele vai estar essa noite limpando a eira, né? A gente está sabendo aqui que já terminou provavelmente a colheita, e a eira era onde ficavam ali os grãos, os trigos, o trigo, né, o que foi colhido, e ele estaria, de certa forma, né, limpando. Eis que essa noite ele estará limpando a cevada da eira. E ela diz assim, você tem uma chance, né? É o fim da colheita, ele vai ter feito uma festa, vai ter comemorado, e aí eu quero que você coloque uma roupa bonita, ela fala isso pra ela, né? Ponha um perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. De novo, nós estamos numa cultura diferente, né? E a abordagem dela é uma abordagem de muito respeito, mas ao mesmo tempo de ousadia, né? Então, Boaz está lá na eira, né? Enfim, está deitado à eira e ela fala, você vai até os pés dele, se deita aos pés dele, fica lá quietinho até ele perceber você. Quando ele perceber, você fala que você quer ser resgatada por ele. Eu tô contando rápido porque vocês sabem que eu fico tagarelando aqui, né, gente? E é isso que acontece. Boaz percebe, né, ela chega de mansinho, descobre os pés dele, se deitou aos pés dele. E aí lá no meio da noite ele se assusta, acorda e pergunta, quem é você? E ela diz, sou Ruth, sua serva, estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. É Ruth 3 e 9, onde isso está escrito. E então ele diz assim, seja bendita você, minha filha,
A sua atitude agora é ainda mais louvável que a do início. E ele diz assim, aí o texto que nós lemos aqui, vou fazer tudo como você falou, sendo que tem alguém que tenha prioridade em ser o seu resgatador antes de mim. E eu preciso ver com ele se, de fato, isso vai ser possível, né? Se vai ser possível eu resgatar você ou não. Mas eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então, ela termina ali, fica mais um tempo ali, ele diz, antes que o dia amanheça, saia, ele dá mais cereais para ela. Boaz sempre cuidando de Ruth, gente, ele é um romântico, né? E aí, ele leva ela, ele despede ela, né, para casa de sua sogra, e ao chegar lá, ela pergunta, e aí, como aconteceu? E ela fala, fiz tudo como a senhora falou. E a sogra de Ruth, a Noemi, fala uma coisa em uma frase que nós conhecemos muito, né? Ela fala, espere minha filha, até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então, é isso que Boaz faz no capítulo 4. Ele vai até a praça, né, ou até o portão da cidade e chama os anciões. De novo, nós estamos em uma cultura onde era necessário esse tipo de atitude. E ele chama aquela pessoa que tinha prioridade antes dele em resgatar a Ruth, né? Em casar-se com Ruth. E ele chega, gente, eu acho muito bacana porque ele tem uma estratégia nessa abordagem. Ele diz assim, fulano, sente-se aqui que eu preciso conversar com você. E ele fala assim, eu vou ler aqui rapidamente para você. Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão aqui sentados e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, as terras, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Gente, ele não chega falando que quer casar com Ruth e blá, 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 não. Ele fala sobre as terras que são de Ruth, que na verdade são de Elimeleque, que são de Noemi. E ele chega primeiro por essa estratégia. E a primeira coisa que a pessoa fala é, sim, vou resgatar essas terras, eu quero essas terras. Aí sabe o que Boaz fala? Muito bem, tá certo. No dia em que você receber as terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Aí ele fala, nesse caso eu não quero fazer não esse resgate não, porque senão eu vou prejudicar a minha herança. E ele fala, se você não quer, então eu quero, eu farei o resgate de Ruth. E ele diz, muito bem. E então eles fazem, né, é como se fosse um rito, né, que quando eles queriam confirmar um negócio, eles faziam isso na frente das pessoas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava o outro. Assim era que se confirmava um negócio de Israel. Presta atenção, gente. Não era um apertar de mãos, não. Era tipo, me dá tua sandália que eu cato a minha e a gente troca a sandália na frente do povo. Por isso, quando o resgatador disse, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse, vocês estão vendo, diante das testemunhas, esse homem não vai resgatar Ruth e eu tenho a liberdade, tenho a possibilidade de resgatar Ruth e suas terras e tudo mais. E eles abençoam a Boaz. Eu acho que havia uma torcida ali, sabe, silenciosa, para que Boaz casasse com Ruth, que ele fala assim, ó. O povo, né, e todo o povo que estava no portão e os anciões disseram, somos testemunhas, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Eles abençoam a ele e abençoam a descendência dele. E é muito bonito porque essas palavras têm um poder muito grande. Assim como as mulheres, né? Porque é o que acontece. Boaz resgata a Ruth, casa-se com ela e ela engravida, né? E ela tem um filho que chama-se Obed. Então, a Noemi toda exibida com seu netinho ali no colo, né? E as mulheres que chegam, aquelas mesmas mulheres lá do capítulo 1, chegam perto dela e falam, o Senhor te abençoou. É como se ela estivesse dizendo, o Senhor tirou a amargura da tua vida. Que esse filho, que esse neto que você tem, traga alegria, que traga renovação à sua vida, que seja consolo à sua velhice. Ele fala assim, porque a sua nora que ama você deu à luz e para você ela é melhor do que 7 filhos. E ela fala assim, e elas abençoam aquele menino e oram para que ele seja famoso. E, gente, vocês sabem da história, né? Obed
é pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. Gente, quem mais famoso, né? Só, acho que para vencer de Davi, Jesus só, né? Até porque Jesus também vem da descendência de Davi. Então, Obed é avô de Davi. Não tem como não ser famoso, né, gente? Até a gente está sabendo o nome do menino aqui hoje. Então, eu amo a história de Ruth e amo o que aconteceu. E obviamente, tenho mais lições para compartilhar com você. Mais uma vez, ouvir bons conselhos. Ruth ouve, ela não só ouve, mas ela põe em prática respeitosamente os conselhos dados por Noemi e por isso desfruta das bênçãos destes conselhos, né? Segunda lição, a gente já comentou, estratégias. Aqui a gente aprende com Boaz. Às vezes a gente precisa resolver um negócio, a gente tem uma boa ideia a respeito daquele negócio, é algo correto, não é algo... não é que a gente está fazendo nada, como a gente fala nas palavras de hoje, por debaixo dos panos, mas é a maneira de comunicar isso. E Boaz comunica, né? Ele quer casar com Ruth, gente. Ele quer resgatar Ruth, mas ele não chega por Ruth. Isso tem em muitas esferas da nossa vida. Às vezes é um problema dentro do nosso casamento, uma resolução, uma coisa que a gente precisa falar com o marido, a gente já chega com a estratégia errada, marido também com a esposa também, né? Ou no nosso trabalho, às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente às vezes chega com a maneira de comunicar errada. Então que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente comunique do jeito certo e assim a gente receba mais sims, né? Principalmente se aquele projeto que nós temos em mente, em qualquer que seja a área da nossa vida, seja um projeto dado por Deus. Então, a maneira de comunicar as coisas conta muito ou conta tudo na hora de ter sucesso nos nossos empreendimentos, seja ele qual for. E aí, para resumir, né, como um contexto geral da história de Ruth, a lição que sempre fica no meu coração quando eu leio essa história é que Deus é um Deus que reescreve histórias. Ruth estava fadada, Ruth e Noemi estava fadada a não ter filhos, a não ter... Mas a partir do momento que ela aceitou o Deus de Noemi, o Senhor deu uma nova chance para ela e uma nova história para ela. Então, ela passou a servir ao Deus que é especialista. Eu sempre falo isso, vocês sabem, né? Em reescrever ou em escrever histórias. Creia num Deus que escreve histórias. Outra coisa que eu percebo é que Deus quer nos ver felizes. Ele traz alegria ao coração de Noemi, gente. Noemi é honrada. Noemi, que perdeu 2 filhos e um marido, vê a felicidade de sua nora, daquela mulher que lhe honrou e que lhe acompanhou, e ainda ter o privilégio de segurar no seu colo um neto, é algo como se fosse um consolo de Deus de fato para Noemi, porque Ele quer nos ver felizes e alegres. Não pense ao contrário disso, porque a gente muitas vezes tem uma visão sobre Deus, sobre prova, sobre luta, sobre deserto, só como se Deus só quisesse ver a gente na prova. Toda prova tem um fim, e o fim é para nos abençoar e é para nos ver felizes. E Deus é especialista em histórias improváveis. Eu sei que talvez você olhe para a sua história, não sei, aqui tem as mais diversas pessoas, né? E você olha e acha impossível ter um final feliz ou ter um futuro diferente. Mas se você serve a Deus, você serve a um Deus que é especialista em escrever história de improváveis. Eu tenho certeza que o que o Senhor tem para a sua vida não está anulado, não está cancelado. Você irá desfrutar das bênçãos que o céu tem para você. Tome posse disso, além de um devocional profético. Deus é um Deus que reescreve histórias, Deus quer nos ver feliz e Deus é um Deus de histórias improváveis. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque a gente acabou de ler mais um livro completo da Bíblia, gente. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, pela alegria, o vigor, o renovo e o ânimo que a Tua palavra causa no nosso coração, Pai. Tua palavra nos ensina, ela nivela, ela nos aproxima de Ti, mas ela também promove no nosso coração alegria, alento e renovo. Tudo que nós precisamos para os nossos dias, para o nosso dia a dia, esperando e vivendo aqui na terra até a Tua volta. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que quer nos ver feliz, que escreve e que reescreve histórias, porque o Senhor é um Deus de estratégias, porque o Senhor é o Deus que nos resgata. Foi isso que o Senhor fez. Enviou Jesus para nos resgatar quando tudo na nossa vida já estava perdido, quando estávamos fadados a não ter um futuro abençoado, a não ter vida eterna, e sim morte eterna.
Nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor provê tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor está do nosso lado todos os dias da nossa vida. Te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos renove e cumpra em nós os teus propósitos, assim como o Senhor cumpriu na vida de Ruth. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo devocional. Tchau, tchau.